A relação com a nossa mãe não acaba quando a gente sai de casa. Transtorno alimentar, vícios, compulsões, dificuldade em não trair, vícios em jogos, a dificuldade de receber e reter o dinheiro, de encontrar o sentido e o propósito na nossa vida, perturbações com a nossa sexualidade, distúrbios ginecológicos. Esses são alguns dos exemplos do materno que segue vivendo dentro da gente e que se expressam na vida dos adultos. Muitas das dificuldades que você tem hoje podem ter começado no colo que te embalou. E mais, talvez no colo que a sua mãe, sua avó, sua bisavó também foram embaladas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as influências da relação mãe-filha, mãe-filho, nos adultos que a gente se torna, em tudo que hoje é possível para nós, mas também naquilo que é uma grande dificuldade. Se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser ampliar sua consciência e talvez conseguir dar pequenos passos rumo à leveza, à autenticidade nas suas escolhas, fica com a gente e acompanha esse episódio. Vamos lá saber se a culpa é sempre da mãe e vamos saber também o que o Jung fala de tudo isso sobre o complexo materno e como que a nossa vida é impactada por esse complexo. Vamos descobrir também se o complexo ele só é negativo ou se ele também tem aspectos positivos. Vamos lá, pessoal. A gente tá aqui com as nossas coisas preparadinhas, estamos muito animadas e principalmente porque essa temporada é sobre maternidade e a gente teve muitos ouvintes, pais e mães, né, super interessados, mas a gente quis trazer esse episódio para todo mundo que nasceu e que nasceu de um ventre, né, que tem uma mãe, independente do quão ativa, próxima, presente, quem ocupou esse papel de cuidado também, né? Não é só quem os pariu, todo mundo tem uma mãe e tem uma referência do que é o maternal. E isso tudo impacta na nossa vida de diferentes formas, como a Thay falou ali no começo, né? Então a gente queria abordar para contemplar todas as pessoas, todos os nossos ouvintes, né, que possam se beneficiar disso e que é muito importante a gente saber como é que é esse maternar de quem nos maternou e a nossa experiência enquanto filhos e filhas, né? O que isso gera e o que é responsabilidade de quem? Qual é a parte de quem? A gente vai abordar um pouquinho isso hoje. E antes de mais nada, gente, eu acho bem importante, né, Thay, a gente começar falando, explicando um pouquinho o que é complexo materno, para que a gente tenha uma linha de raciocínio aí, vocês entendam da onde que a gente está partindo, né? A gente está partindo da linha da psicologia analítica, né? Dos escritos ali que o Jung trouxe, todas as descobertas dele, e a gente então considera o inconsciente coletivo como lar dos arquétipos, que são essas tendências primitivas, né? Que regem toda a humanidade e elas aparecem independente da localização geográfica, da localização temporal, a gente percebe isso em comum, é algo a priori. Então nós não nascemos telas em branco para o Jung, a gente nasce já com essas influências e tendências inconscientes. E a gente desenvolve e constela os complexos. Tá? Para o Jung, um complexo, ele tem como núcleo, como base, um arquétipo. Então, no complexo materno, a gente tem como núcleo, como base, o arquétipo da mãe, da grande mãe, né? Como ele fala. E que esse complexo, no fundo, ele é nada mais do que reações emocionais involuntárias que nos tomam. Então, a gente não tem controle sobre o complexo, sobre o que vai constelar, sobre o que eu vou sentir. A gente só sente os efeitos, né, as reações emocionais dessas facetas do arquétipo se manifestando na nossa experiência. Então, o arquétipo, ele tem a face positiva e a face negativa, a luz e a sombra. Então, já respondendo a pergunta ali do comecinho, o complexo,
ele não é só negativo. A gente tem essa visão no senso comum muito geral de aquela pessoa é complexada, como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo só negativo. O complexo, assim como o arquétipo, ele tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo, tá? Então, num desencadeamento emocional do complexo materno, na minha experiência, eu posso tanto ter uma experiência super positiva do maternar, eu posso ter uma habilidade bastante acentuada no maternar, como eu posso rejeitar o maternar na minha vida, eu posso não expressar, embotar essa faceta do cuidado, né, enfim, do maternar ali, eu posso rejeitar e embotar isso na minha vida. Eu posso tanto ser uma mãe suficientemente boa, quanto eu posso ser devoradora, né, constelar a faceta devoradora do arquétipo na minha vida. E aí a gente vai falar mais pra frente também várias outras facetas, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? O que pode acontecer no sentido mais positivo e o que pode acontecer no sentido mais negativo. Eu entendo que muita gente que tá ouvindo a gente, né, Thay, pode estar pensando, pode estar vindo por uma demanda mais negativa. Aquilo que dói, os meus sintomas físicos, né, as minhas perturbações. Então, a gente vai trazer para vocês as partes positivas, mas a gente vai falar bastante das negativas, que eu acho que é aí que a gente precisa trazer clareza, jogar luz para expandir um pouquinho a nossa consciência e entender, né, o que pode estar vindo da relação com a mãe e que está impactando negativamente na nossa experiência. E aí eu acho que é bem importante a gente distinguir 3 coisas. Existe a nossa mãe, a mulher real que me gestou e me pariu e me cuidou ou não. Existe o complexo materno, positivo ou negativo, e existe o arquétipo da grande mãe. Por que é importante que eu saiba que existem essas 3 coisas? Porque naquela mulher mãe, independente da história dela, o arquétipo e o complexo já pré-existem e vão se manifestar. Então é muito importante a gente saber que em cada mulher existe a influência disso para além da sua história. Então, a gente também não é totalmente pura na manifestação da mãe que a gente vai ser. E como aqui a gente vai falar dos aspectos luz e sombra, também é importante lembrar que toda a história, desde que o mundo é mundo e que nascem filhos e que se perpetram seres humanos, toda essa história ela está presente no inconsciente coletivo. Então, no momento em que eu engravido, toda essa história ela também vai participar da mãe que eu vou me tornar. E por que isso é importante? Porque aqui a gente vai falar, sim, dos efeitos que a relação de cuidado teve na construção de quem nós somos, no que é limite, no que é possibilidade, mas a gente também quer colocar essa mãe no lugar perante a história. Porque eu, como mãe, ou a minha mãe como mãe, a gente não é ser destacado. E por mais consciência que a gente tenha, por mais autoconhecimento que tenha, é importante a gente lembrar que nós somos bastante pequenos, a gente tem que dar o poder ao complexo e ao arquétipo, nós somos pequenos em relação a toda a história da humanidade. E eu percebo isso num detalhe bem interessante, quando eu atendo uma mulher que não é mãe. Essa mulher, ela pensa na mãe que ela vai ser, ela pensa sobre a maternidade, ela tem várias ideias. Ela imagina que vai sentir isso de uma forma, que vai agir de outra forma, mas no momento em que aquela criança nasce e essa mulher, ela é transpassada pela influência do complexo e do arquétipo que já existem, aquela mulher vai ser uma mãe muitas vezes muito diferente da mãe que ela quis ser. Então essa consideração, essa costura inteira, ela é muito importante, porque para a gente fazer diferente, para a gente começar a nossa cura, a gente precisa reconhecer onde está ferido, onde está machucado. Mas para a gente não se tornar tirano das mulheres, a gente precisa escutar que essas mulheres estão costuradas por uma história milenar. Aí a gente consegue olhar para a nossa maternidade e para a nossa mãe de uma forma diferente. E agora, indo ao que ataca,
Muitas vezes, quando as pessoas vão procurar terapia, elas vão por uma questão profissional, por uma questão de uma dificuldade de se amar, por um transtorno alimentar, por vícios, por compulsões. O que elas não imaginam é que, como é o arquétipo da grande mãe e é o complexo materno que estrutura a nossa relação com cuidar da gente, cuidar do outro, com o nutrir de forma saudável, fazer boas escolhas, a relação com o prazer, muitas vezes elas vão chegar no processo do autoconhecimento num momento muito importante, que é perceber que muitas dessas questões não estão relacionadas apenas ao corpo, apenas ao dinheiro, apenas à profissão. Muitas dessas questões começaram ainda na gestação. Quando essas crianças estavam sendo formadas, tudo aquilo que a mãe sentiu, não sentiu, se permitiu desejar, fingiu não desejar, todas as emoções daquela mulher durante o parto, durante a amamentação, a condição financeira possível ou indisponível, a relação que aquela mulher tinha com seu marido, o quanto ela se sentia amada ou suportada, tudo isso é a cultura que a criança está se formando. Então, independente de você contar a tua história como, nossa, eu fui uma gestação planejada, numa cidade legal, a minha mãe conta que foi um dia de sol que eu nasci e eu mamei no peito. Independente de toda essa história visível e fotografável, e no nosso tempo instagramável, todos os sentimentos que estavam sendo vividos ali, eles também estão construindo aquele ser. Então, vou dar um exemplo. Tem uma paciente mulher que, apesar de ter sido muito planejada a sua gestação, a mãe se sentiu profundamente desamparada pelo companheiro, profundamente abandonada. E esse desamparo do companheiro fazia com que a mãe sentisse que não tem valor, que não é bonita, que não é desejável, que não podia confiar em ninguém. Ela se sentiu emocionalmente desnutrida. A paciente nunca soube dessa história até fazer terapia. A paciente tem uma relação muito próxima com o pai, sempre de amor, mas ela tem uma sensação interna de abandono. Teve transtorno alimentar na adolescência, e nos relacionamentos ela fica o tempo todo tentando merecer o amor, provar o amor, com medo de ser abandonada. E mesmo ela tendo todos os pins do sucesso do nosso mundo, ela nunca se sente suficiente. Ela fica com um vazio existencial muito grande. E ela nunca entendeu por que essa era a história. Porque ela atingiu todos os marcos, né? Foi desejada, pais casados, bem criada, nunca passou fome, boas escolas, tá dentro do padrão estético, tem uma profissão legal. De onde essa fome de amor? De onde essa sensação de não ser o suficiente? De onde essa necessidade de se provar o tempo todo, de fazer por merecer, de se tornar uma grande fera devoradora de troféus? Você coloca no mundo algo que tem valor, tá ela lá na saga, devorando, conquistando, e não importa onde ela chega, ela nunca sente que vale. Muito provavelmente porque no inconsciente dela, toda essa sensação de abandono, de desvalor que a mãe sentiu, embora tentasse se comportar como uma mãe muito feliz, muito realizada, ficou imprintado lá no inconsciente. E como a gente precisa tomar consciência para curar, essas sensações elas nunca foram embora, elas ficaram ali. E quanto mais ela tenta galgar conquistas no mundo externo, mais ela se depara com esse vazio. Exatamente porque se deparar é a, como fala Cami, condição da possibilidade do curar. Exato. Não é simples, gente. É muito mais complexo do que a gente imagina. E a gente tem essa tendência, né, de projetar, obviamente. Então, a gente simplifica. Ah, eu sou assim porque a minha mãe é assado. Ah, eu sou assim porque a minha mãe fez tal coisa. A gente tem a tendência de simplificar demais. Ah, é porque minha mãe era ruim, né? E a gente tem muita dificuldade de enxergar esse outro com mais compaixão, né? De que ela sofreu o maternar e as dificuldades de um maternar da avó, que vivenciou da bisavó e que tinha toda uma cultura ali, um status quo, uma limitação, questões do patriarcado, de violências que vão passando de geração em geração, né? E que a gente precisa olhar para isso com muita atenção.
Então, gente, eu gostaria que vocês ampliassem um pouquinho o olhar, tá? A gente vai pensar muito aqui na mãe, mas pensem sempre, quando eu tô pensando na minha mãe, eu tenho que pensar nessa linhagem de maternares, inclusive da avó paterna, Sim. tá? Porque o pai vai manifestar ou não potencialidades do feminino em si e no seu paternar de acordo com o maternar que ele vivenciou da mãe dele, tá? Então é essa rede, é essa teia. Claro, o Jung também coloca que a influência da nossa mãe direta, ela é mais intensa porque é o nosso primeiro contato com esse feminino, com esse arquétipo, com a estrutura desse arquétipo. Então, a gente vai, na nossa visão de túnel, né, direcionar e canalizar para esse ser que inaugurou na gente o conceito de materno, de maternar. Tá? Só que eu acho, só te cortando, que é importante então agora, quem tá ouvindo pensar no quê? Como é a experiência de ser mulher no meu sistema? Então, ó, de onde vieram essas mulheres, como foram essas mulheres, como são olhadas as mulheres do meu sistema, o que que elas podem, o que que elas não podem, e como foi a experiência do materno? Como foram tratadas as mães? Que renúncias para ser mãe no meu sistema? Teve renúncia? Dava para ser mãe e trabalhar, para ser mãe e ser mulher, porque tudo isso faz parte de quem você é e da tua experiência com o feminino e com o materno. Então, olhem agora para os sistemas de vocês, paterno, materno, como foram essas mulheres? Vão conversar com os pais de vocês, tentem conhecer a história de avó, de bisavó, tataravó, porque é importante essa psicogenealogia, ela faz com que vocês também compreendam um pouco mais sentimentos que acontecem dentro de vocês e, obviamente, que vocês compreendam mais a mãe de vocês. Porque quando eu fico pensando como foi a mãe da mãe, o que era possível nessa relação, quais foram os sacrifícios feitos pela minha avó para ser mulher, ou por causa de ser mulher, ou para ter filhos, como ela era vista ou não vista pelo companheiro, o que ela teve que sacrificar e renunciar para que a minha linhagem chegasse até mim. E a mãe da minha avó. Todos esses olhares, por mais que você não conheça essas pessoas, quando você se tornar mãe, eles vão aparecer e eles vão se expressar. Então é muito importante, isso é autoconhecimento, conhecer as nossas histórias. E lembrando aqui que o que eu e a Thay a gente está fazendo aqui é racionalizar, é trazer aqui, ordenar as ideias, os conceitos numa racionalização. Mas a gente sabe que o complexo materno, ele é extremamente forte, né, presente em todos os seres humanos. Então, assim, a gente vai dar algumas, né, ideias, organizar alguns conceitos para que vocês possam pensar, mas percebam o que vocês sentem enquanto a gente fala. Ah, eu compreendo a história da minha família, mas eu ainda sinto raiva da minha mãe. Ah, eu compreendo a história da minha família, que foi muito difícil para ela, mas eu ainda me sinto abandonada ou abandonado. Essa honestidade é importante. É importante, e vão anotando e levem para terapia isso. Quem fizer terapia, quem não fizer, né? Fique com isso, porque a gente vai falar racionalmente, a gente sabe de muitas coisas, mas o que acontece, o imbróglio, o complexo é a emoção, é o que a gente sente. Então prestem atenção nisso, anotem, né, o que vocês vão sentindo e percebendo, os insights, e aí trabalhem isso depois, tá? Ou, enfim, né, entrem lá no nosso grupo pra gente compartilhar juntos, né? Porque não tem o sentir certo e o sentir errado. E essa é uma coisa bem importante quando a gente fala de mãe. Sim. Porque existe uma moral e muitas vezes a gente tenta separar o nosso sentir em certo, errado, eu sinto isso, logo sou má. Isso não é verdade, isso é muito contraproducente no processo de autoconhecimento. Até porque a verdadeira cura, ela parte da verdade e da elaboração dos afetos. Na relação mãe-filha, eu com a minha mãe, se eu tiver o complexo materno negativo ainda constelado, significa o quê? Que eu, apesar de ter quase 40 anos, ainda não me separei psiquicamente da minha mãe. Todos os sintomas que a gente trouxe na relação com o corpo, com o dinheiro, com o relacionamento e com os filhos, eles têm por essa base.
Na prática, se eu tô com complexo negativo ainda ativado, não importa quantos anos eu tenha, quantos filhos eu tenha, significa que a minha separação da minha mãe, ela ainda não aconteceu de fato. Então, eu sou uma adulta ainda filha, que permanece assim. E eu preciso ser muito honesta comigo para que eu tenha chance de fato, de fazer em algum momento essa separação de forma satisfatória. Sim. Porque nessa jornada, reconhecendo então que eu ainda estou presa, ou pela raiva, ou por uma profunda lealdade, um profundo amor, porque a devoção à nossa mãe, ela também é uma forma de eu permanecer filha. O útero ainda é uma prisão para mim. Então, percebi que, cara, eu tenho essa lealdade com a minha mãe. Ou por devoção, ou por raiva, eu ainda tô orbitando ela e não a minha história. O processo de reparar, ele vai incluir reconhecer essa verdade, me permitir sentir tudo que tange a isso, inclusive sentir a raiva, lamentar tudo que não foi possível, sentir a dor, porque a verdadeira cura, ela envolve o sentir. E aí, se eu tenho muita crença de que eu tenho que ser evoluída, que para eu ser uma pessoa boa eu não posso sentir raiva, ou se eu tenho uma culpa cristã, que eu tenho que só sentir coisas boas pelos meus pais, mesmo quando algo ali me machucou, eu não vou conseguir fazer essa elaboração. Eu vou travar, porque eu vou querer pular etapa, eu vou querer racionalizar a minha história como materno, eu vou querer ficar falando de complexo e arquétipo, eu vou parecer entender tudo, mas aqui eu não vou dar o meu salto de cura, que é quando eu vou entrar em contato e sentir a dor, sentir a tristeza e ver a partir dali o que é possível e como é possível seguir. Então, nesse processo, vocês precisam ser muito sinceras com você e suportar por um tempo, talvez ter a sensação que as coisas estão piores. Sim. Porque às vezes a gente tem uma relação muito bonita, muito boa no superficial com os nossos pais, porque somos evoluídos e porque perdoamos e porque agora vamos fazer diferente. E quando a gente vai para o autoconhecimento e percebe que não é bem assim, que aquelas sombras estão manifestadas em sintomas que parecem que não tem nada a ver com a mãe, ou que agora eu me tornei mãe e eu tenho uma obsessão por ser tudo que eu sinto que faltou na história da minha mãe, mas eu não quero acessar essa falta. Então, eu sinto que a minha mãe estava indisponível emocionalmente, mas eu não vou lidar com isso. Eu só vou ser extremamente presente para os meus filhos, mesmo quando eu não quero estar ali. Porque o que a gente vê, a gente até trouxe num episódio. No mais das vezes, a gente vê mulheres maternando muito mais o que a criança delas não teve, do que de fato vendo o que o filho precisa. E assim a gente perpetua o abandono. Porque se eu tô dando para minha filha tudo que faltou para Tayane quando ela era criança, eu também não estou vendo a Lara. Sim. Então, cheia de comportamento bonitinho, cheia de presença, cheia de amamentação no peito, eu posso estar criando o mesmo desamparo se eu estiver sendo mãe da Tayane e não dela. Só que para ser mãe dela, eu vou ter que olhar para Dona Ione, para como foi de verdade a nossa relação, para tudo que houve e que bom, e para tudo que me faltou. E sabe, às vezes o que me faltou não teria sido uma falta para Camila. Então, não é tudo sobre a Ione. A Ione tinha que ter feito mais, mas a Tayane, espírito que não nasceu em branco, ela precisava de mais X, Y e Z, e não teve, e dói. Então, eu preciso passar por essa fase de falar não teve, e dói, e chorar, e perceber que, apesar de ter tido uma mãe incrível, muitas vezes eu senti raiva e dar vazão para essa raiva. E me reconectar, então, com o meu corpo, com o meu sentir, e suportar que, por um período, a minha relação com ela pode piorar. Nas mulheres que eu conduzo em terapia, aqui a gente encontra um desafio bem grande. Geralmente, elas não querem bancar essa parte, elas se sentem muito mal, ingratas e traindo a mãe, e não é sobre isso. Tem até um termo, escutem com gentileza, que fala que para você se tornar quem tu realmente é, em algum momento você vai ter que matar teus pais. Sim. E é matar os pais simbólicos. Eu vou ter que em algum momento trair, no sentido que eu não sou exatamente igual. Não tem por que eu existir se eu vou ser exatamente igual à minha mãe ou ao meu pai ou à soma deles dois. Tem algo meu que é diferente. Para eu permitir que essa parte minha
diferente vem à tona, seja em valor, seja em escolhas, eu vou passar por uma parte que eu vou me sentir traindo os meus pais. Eu vou ter medo de perder o vínculo, eu vou ter medo de decepcionar, eu vou ter medo de frustrar. E talvez eu faça tudo isso. Quando eu olho para minha experiência, né, a minha relação com os meus pais, cada vez que foi nascer algo que é meu e que é diferente do que eles pensam, eu sinto traindo. Ou eu me defendo de sentir traindo, sentindo raiva e negando eles e passando por períodos assim. Mas isso tudo é que vai fazendo com que a relação em algum momento ela seja mais real e que as pessoas inteiras possam existir ali. Então a gente também quer convidar vocês a bancarem esses estágios. Sim. Olhar para a experiência de vocês enquanto filhos. Do que vocês lembram? Existia espaço para vocês serem inteiros? Vocês se sentiam vistos na essência? Existia espaço para que vocês sentissem? Se sim, quais sentimentos cabiam? O que era possível sentir? Podia alegria? Podia tristeza? Podia falar alto? O que vocês percebem que na experiência de filhos de vocês eram reforçados, elogiados, contemplados? Quais eram os rótulos que vocês ganharam desde criança? Por exemplo, vocês eram bonitos, feios, desengonçados, desastrados, inteligentes, burros? Porque provavelmente nada disso era verdade, é só como era percebido. Mas o que vocês ouviam? Quando vocês viam os pais de vocês conversando sobre as pessoas que eles admiravam, que eles diziam que era bonito, que eles admiravam? Quando vocês viam eles fazendo uma fofoquinha com desprezo, o que na família de vocês as pessoas falavam mal? O que não podia? Era da puta? É da exibida? Era do folgado? Daquele que descansava? É de quem conseguiu enriquecer? O que era falado mal? Porque provavelmente se você juntar essas listas e você pensar em hoje, você adulta, o que é fácil, o que é difícil ser e mostrar, você vai perceber que muitas vezes você ainda está obedecendo essas listas. E você vai perceber que aquilo que não podia, especialmente no que tange ao emocional, são as coisas que você tem dificuldade ainda hoje. Você consegue chorar? Você consegue se emocionar? Você consegue gargalhar? Quando você está se relacionando, você consegue gozar? Você consegue descansar, dormir? Você se sente merecedor de receber? E eu digo merecedor de receber de verdade, ou você precisa fazer por merecer? Quando uma amiga te elogia, como que você se sente? Quando alguém te presenteia, você suporta ou parece que você tem que fazer um desconto para a pessoa ou devolver o presente? Quando você sai com seus amigos, você sente que você está ali, que você consegue falar e se expressar, ou você pensa no que você está falando? Você tem medo de discordar? Para você que é um profissional em era de Instagram, você consegue estar ali e se posicionar e falar o que você pensa? Ou quando você abre a câmera, você fica lembrando dos seus professores da faculdade e pensando como você está sendo julgado, ou pensando nos seus colegas? O que eles vão pensar de você? Você não é detentor da verdade, mas você consegue expressar as suas? Você sente que você tem direito a querer, a desejar, a ter as coisas? Quando você é bem tratado num relacionamento, você consegue valorizar essa pessoa? Ou parece que a pessoa é menos quando ela te trata bem? Quando você tem seus filhos, você consegue olhar e ver essa criança como alguém que existe para além das suas ideias do que uma criança precisa para ser feliz? Quando você olha para sua criança, o querer dela, o desejo dela tem lugar? Ou você se percebe com medo que ela seja o que você foi que gerou dor? Por exemplo, você vê que o seu filho é gordinho, você tem medo que ele seja gordo? Você vê que seu filho está demorando para atingir um marco motor, você tem medo que ele não performe? Na tua relação com a criança, você tá ali ou você tá o tempo todo tentando estimular e dar condição para que essa criança seja o que ela precisa ser para ser vista, para ser amada, ou talvez para você conseguir amá-la? Você ama a sua criança por quem ela é, ou porque ela está sendo uma versão um pouco mais bem-sucedida do que você não conseguiu ser? Então essas perguntas, elas vão mostrando pra gente onde pode estar ferido dentro de nós, onde não houve espaço para autenticidade, para inteireza, não porque as nossas mães eram más, algumas até são, porque existe mãe má,
e a gente é mal em muitos momentos também, mas porque pouco se fala em elas também terem tido espaço para serem verdadeiras, autênticas. Isso é uma coisa que a gente está falando agora. E é para isso esse episódio. Não é para condenar, é para dar condição para que talvez vocês tenham permissão ou deem para os filhos de serem quem são, de se tornarem mães boas para si mesmas. Mas para isso a gente precisa reconhecer onde está ferido. Sim, sim. E por falar em aspectos positivos, né, Thay? Vou falar um pouquinho, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho dos impactos positivos, né, do complexo materno, né? Como é que ele se manifesta na nossa vida e depois a gente começa ali, né, discorre um pouquinho mais sobre os impactos negativos. Mas eu só queria falar uma coisa antes de entrar nisso, da paciência também que a gente tem que ter com o nosso processo, que eu sei que tá doendo. Vai impactar sim no processo de individuação, né? Sim. Essa questão do complexo materno negativado. Como a Thay bem falou, né? Os filhos, eles acabam não se separando adequadamente da mãe, tá? Então, a gente entra num quadro de dependência emocional. As nossas dependências emocionais também são grandes sinalizadores, né? Essa identidade mais infantil, né? Então, quando eu sou filha do meu parceiro também. Porque aí eu posso, por exemplo, morar bem longe da minha mãe. Sim. E não ter feito de fato essa diferenciação dentro da minha psique. Aí não é com a mãe que eu vou manifestar essa dependência. Sim. Eu vou querer ou ser mãe do meu companheiro ou ser filha do meu companheiro. Com as minhas amigas eu vou querer ser mãe ou querer ser filha. A minha relação com o dinheiro vai revelar isso também. Não significa que a gente tá ali dependente da mãe. Tem gente que não fala com a mãe há 50 anos. E não saiu do útero psiquicamente e vai manifestar isso nas dependências de outras coisas, ou para homens, por exemplo, pode ser a dependência em vício em pornografia, essa compulsão por trair, porque enquanto eu não me separo da mãe, eu não posso assumir outra mulher, né, e me comprometer com ela como homem. Sim. A gente também tem um outro aspecto, né, que diz dessa dependência emocional, que a gente pode ver em relação a coisas mais estruturais. É uma dependência emocional até religiosa. O arquétipo ali, né, o complexo, ele está projetado na igreja, né, que a igreja, ela se autodenomina a grande mãe, né, a mãe igreja. Isso também, né, é um reflexo, tal, às vezes um fanatismo religioso, né, ele pode estar muito atrelado a isso também. As mais diversas faltas de limite, que daí a gente entra na compulsão, até em aspectos meio psicopatas, né, sociopatas, e um sentimento muito grande de insegurança, como a gente já falou. E o Jung traz uma percepção, né, de que os impactos de um complexo materno negativo, eles aparecem de uma maneira mais intensa nas filhas mulheres, ou em quem se expressa como feminino, tá? Então, no masculino, né, o que ele traz ali é a busca da mãe nas suas parceiras, né, uma compulsão por traição, né, ele traz, em alguns casos, até uma impotência, porque toda essa parte sexual ficou atrelada à mãe ainda, tá? Tem alguma coisa a ver ali com esse complexo. Claro, gente, a gente precisa analisar caso a caso. Isso aqui ele está trazendo de uma maneira geral. A gente não está dizendo, e ele não está dizendo, que todos os casos de impotência são causados por complexo materno negativado. Não, né? Pode acontecer isso. A gente só vai descobrir analisando individualmente o processo e a psique de cada sujeito. E por que a gente fala tanto da influência da mãe? Significa que o pai não tem influência? Ele tem sobremaneira. Mas a gente fala muito da mãe porque até mais ou menos os 2 anos existe uma fusão muito grande da psique da mãe, da psique do bebê. Não tem muita diferença entre o que a mãe sente e o que o bebê sente. Por isso que a gente fala tanto de relação com mãe na determinação do que a gente vê na expressão do adulto. Porque ali do 0 aos 2 anos, a mãe não consegue controlar que aquilo que ela sente, mesmo que ela não expresse, seja
sentido pelo corpo do bebê. E o bebê, o córtex pré-frontal está iniciando, ele experimenta o mundo através das sensações. É por isso que a sensação da mãe também é muito percebida. Então, existe essa fusão, independente do como você veja a relação com mãe, quem veio para o mundo passou por essa fusão e essas emoções são sentidas, mas a gente tem que fazer um alerta aqui, que muito do que essa mulher sente quando está grávida, quando está em puerpério e até os 2 anos do filho, é impactado por comportamentos do pai. Então, a gente está falando das influências da mãe, mas a mãe que tu teve também foi a mãe que tu teve, porque o pai que tu teve foi o pai que tu teve. Porque o ecossistema da cidade era o que era, porque o governo era o que era. Então, tudo que acontecia influenciava esse universo que era a mãe Joana. Sim. Então, a mãe Joana, ela era costurada por tudo que acontecia. Da mesma forma que hoje você, Filomena, Isabela, tudo que está acontecendo na tua vida gera um impacto dentro de você. Imagina que o bebê, ele recebe tudo isso, independente do teu querer. A gente precisa saber como as pessoas se formam, como o ser humano se forma psiquicamente e fisicamente, para se compreender e para saber o que pensar. E também para pedir ajuda das pessoas que estão ao lado de Filomena, Joana e Ana. Então a gente está falando de como isso impacta, mas muito dos sentires que geraram também o teu complexo materno negativo são impactados por outras figuras que não a mãe. E a gente pode fazer um episódio sobre complexo paterno, se vocês quiserem, digam aqui. Entrem para a cocriação do Vai Pela Sombra e digam lá. Mas o que acontece, né? Por que a gente tem esse impulso de trazer o feminino, o complexo materno, essa temporada sobre maternidade, né? E por que é tão intenso o complexo materno? Porque não é novidade para ninguém, mas o feminino está na sombra. O patriarcado está aí, governando, enfim, fazendo e desfazendo um monte de coisas, aniquilando e construindo um monte de coisas. Então, gente, se o materno, né, a grande mãe, ela está na sombra, o que vai aflorar é mais negativo do que positivo. Sim. Né? Então a gente vê muitas questões, por que tá tão intenso, por que chama tanto atenção, por que as pessoas tendem a dizer a culpa é da mãe, por que tem tanta projeção em cima da mãe? Porque está na sombra, e quando está na sombra, o que geralmente aflora é o sombrio, é o negativo. Mas, sim, a gente tem que considerar que não existe só complexo materno e paterno, existem muitos outros, porque existem muitos outros arquétipos. Né? Enfim, o Jung, como ele disse, né, na mulher ou em quem se expressa, né, como feminino, ele tem um impacto maior, né? E a gente já trouxe também, quando a gente fala de sombra, um dos episódios é sobre as filhas, a relação mãe e as filhas. Então, gente, você que é mulher, que nos ouve, saiba que esse complexo muito provavelmente vai estar atuando aí de uma maneira mais intensa e em mais áreas da vida, tá? Como a gente já falou ali, dificuldades com fertilidade, né? Distúrbios sexuais, distúrbios da menstruação, até partos prematuros, né? Perdas gestacionais, a escolha do parceiro. Em muitos casos, gente, uma coisa que eu me lembrei é que a gente tem muito a tendência de achar que a escolha do parceiro, ela está muito relacionada com o pai que eu tive. Mas muitas vezes a escolha do parceiro ou da parceira, ela está relacionada com a mãe que eu tive, tá? Eu já atendi casos em que o marido era a mãe escrita, sabe? Exatamente. Ela não conseguia se desvincular dessa dinâmica, desse modelo de relação com a mãe e escolher um parceiro igual. Eu acho que a mãe, na relação com a mãe, tá a construção muito do nosso senso de valor, né? Do quanto eu valho, do quanto eu mereço, do quanto eu sou ou não sou preciosa. Sim. E eu acho que isso aparece muito na escolha do companheiro, né? Sim. Do que eu aceito pra mim também. Sim. Outra questão bem interessante que eu vi, essa questão da autodestrutividade, se manifestando, gente, até em doenças autoimunes.
Sim, que a autodestrutividade não é só usar heroína, fumar pod, comer e vomitar. A autodestrutividade, ela pode ser você fazer uma parte do teu corpo comer outra, Aham. destruir outra. E isso é bem a manifestação da face devoradora, né? Pra gente Sim. que é da linha, a gente escuta muito, ai, a face nutridora ou devoradora da grande mãe. E esse devorar a si mesmo se expressa muito nessa autodestruição. E é o que acontece também quando a gente tem essa face devoradora com os filhos, né? Como às vezes a gente devora os nossos filhos, devora as possibilidades deles serem quem são. Isso é muito legal de perceber, porque em algum nível a gente faz. Sim. Nem que a gente devore a gente. Sabe quando tu cria uma agenda que tu não tem espaço pra nada? Uhum. Você tá devorando toda a sua vida Uhum. com a sua performance, né? Exatamente. E eu acho bem importante pontuar também, né, que no caso dos sintomas físicos, eu percebo que existe muito a fantasia de que se eu entender que essa minha doença autoimune tem a ver com o meu complexo materno negativado, se eu resolver o complexo materno desativado, a doença autoimune vai desaparecer. Em muitos casos, não. O que vai acontecer é uma compreensão, é uma aceitação, é um novo modo de olhar, um novo modo de viver e talvez como é que eu vou me maternar com esse sintoma, né? Às vezes é um nódulo que eu tenho, às vezes é uma doença autoimune. Então a gente tem essa fantasia de que se eu resolver psiquicamente, o sintoma físico vai desaparecer. Em alguns casos a gente até percebe isso, mas em muitos casos não. E isso não significa que você não está fazendo o trabalho direito, né? Isso significa que eu estou expandindo a consciência em relação a tudo aquilo que me atravessa, que vem de gerações em gerações, que vem do inconsciente coletivo, que vem da minha personalidade, daquilo que eu nasci não em branco, daquilo que eu já trouxe como único meu, a lente que eu enxergo o mundo e que eu experiencio as coisas, como a Thay falou, algumas coisas vão me traumatizar, algumas não, e traumatizaram a minha irmã, né? Então tem esse aspecto de único e que eu vou expandir a minha consciência em relação a isso e entender, tá, né? O que que é possível, o que que eu posso fazer por mim, como é que eu vou me maternar então? Agora que essa é a minha realidade, que esse sintoma se instaurou, é bem importante da gente reconhecer isso, principalmente no caso de doença, de sintomas físicos, mas também nos casos de sintomas emocionais, né? Uma pessoa que tem explosões de raiva com os filhos. Em muitos momentos, aquilo, por mais que a pessoa trabalhe, aquilo não vai desaparecer. Talvez ela canalize a raiva dela para um lugar menos destrutivo. Talvez ela vá fazer uma arte marcial, talvez ela vai gritar numa almofada quando ela estiver com raiva, ao invés de massacrar os filhos, né? Então aquilo não vai desaparecer, mas a partir do momento que eu ganho consciência, eu tenho mais condições de fazer escolhas e de canalizar para um lugar que não seja tão destrutivo, tá? Outra coisa que é muito legal, que tem uma frase do Jung, que é bem importante da gente perceber e que acontece muito, é que a maior tragédia da família são as vidas não vividas dos pais, tá? Em outro trecho desse livro aqui, do desenvolvimento da personalidade, ele fala também das mentiras piedosas que os pais se contam e que fica em oculto. Isso é veneno para que esse complexo, ele é um impulsionador para que esse complexo apareça de uma maneira negativa, né? Então, essas mentiras piedosas, que é quando a gente já falou no mito do autossacrifício materno, né? Mas eu tô fazendo isso por você, né? Eu me sacrifiquei por você, eu renunciei por você, enquanto muitas vezes a pessoa está renunciando por uma questão dela, porque eu não tenho coragem de fazer diferente. Porque eu não tenho coragem de enfrentar o julgamento lá fora. Ou porque eu tenho preguiça. Ou porque eu preciso manter a imagem da mãe hiperpotente, né? Eu sou a mãe que se doa, que se sacrifica. Só que no fundo, é uma mentira piedosa, né? Uma mentira onde eu me coloco num lugar
de potência, mas o que tá fazendo ali, o que tá sustentando ali é uma questão bem negativa, de falta de coragem, de perversão, muitas vezes. Essa vida não vivida dos pais, eu não fiz faculdade para cuidar dos meus filhos, eu escolhi ficar com vocês. Muitas vezes, gente, não são escolhas conscientes, tá? Em alguns casos, a gente até vê uma escolha consciente. Gente, eu me descobri na maternidade, eu realmente, né, quero dedicar esse tempo, depois da minha vida profissional, vai ter o espaço de volta. E eu posso dizer, gente, posso estar sendo polêmica, mas eu acho que são bem poucos os casos onde isso de fato acontece. Muitas vezes a gente cria histórias para esconder uma dor, né? Porque as condições ali materiais e do meu momento de vida não me permitiram fazer uma faculdade. Só que eu finjo que aquilo não me dói, né? Eu finjo que aquilo foi uma escolha minha e não uma contingência da minha vida. Ou eu volto a trabalhar e aí eu falo, mas eu tive que voltar a trabalhar para a gente ter a vida e que a gente tem. E no fundo, a pessoa não quer assumir que ela queria trabalhar. Que é importante para a realização. Então, a mentira piedosa é quando eu não sou honesta sobre a minha intenção de fundo. Eu não banco o meu desejo. Eu coloco o meu desejo no benefício do filho. Exato. Isso gera sombra. Seja voltar a trabalhar ou seja ficar em casa, mas desde que eu não banque o meu desejo, eu não assumo as consequências da minha escolha. Sim. É o que eu quero. Né? Pessoas que quiseram, sei lá, tem uma veia artística, mas não podiam expressar. Aí o filho vai encarnar como, né, algo para ser concretizado na vida daquela mãe, todo o lado artístico. E aí que a gente fica com o questionamento, até que ponto aquilo é genuíno? Por mais que a gente tenha essa coisa, né, expressar, as expressões artísticas são muito legais e tal, mas nem sempre era bom para aquele indivíduo. Às vezes é um peso ter que ser o artista da família. Ter que ser a bailarina, ter que ser o médico, ter que ser é um peso. Ter que ser é um peso. Né? Então, é muito importante a gente olhar para essas coisas dessa transgeracionalidade, né? Começar a perceber quais são essas mentiras piedosas, o que não foi vivido pelos meus pais, pelos meus avós. E que eu tento agora viver, que eu comprei como meu. Isso, que a gente compra como nosso. E a gente acredita que é nosso. Ou o que você não pôde viver e que agora você oferece como oportunidade para o seu filho. Sim. Sem se perguntar se isso é sobre ele ou se é uma vida não vivida tua. Sim. E para fechar, gente, é bem importante a gente lembrar, diante disso tudo que a gente está falando, dessas mentiras veladas, né, dessas mentiras piedosas, da vida não vivida, é que não é o que os pais falam para as crianças, mas é como eles vivem as suas vidas, tá? As crianças são profundamente impactadas pelos valores projetados dos pais, muitas vezes inconscientemente. Então eu percebo, gente, que em muitos momentos tem muitos pais e mães que falam muitas coisas para os filhos, mas no fundo a criança sente e percebe a dinâmica inconsciente. Então eu posso dizer que, nossa, filho, teu papai é maravilhoso, teu papai é presente, não sei o que, mas a criança está sentindo a ausência do pai. Ou você pode falar, filho, eu te vejo, você é livre para ser você é profundamente amado. E no fundo, o que a criança sente é toda a tua confusão interna. Sim. Isso é triste. O quanto a nossa mente já tá mais evoluída do que o nosso coração. Sim. Então a gente já sabe performar comportamentos adequados que a gente não sente de fato. E aí é um veneno para a criança. Primeiro, porque o que vai chegar nela é o que eu sinto e não o que eu falo. Segundo, ela vai se sentir traída por mim. Sim. Porque eu tô dizendo, né, por exemplo, Lara, eu te vejo e profundamente ausente emocionalmente e só papagaiando o que eu li num livro que é bom. Sim. Além de não se sentir vista, ela vai se sentir manipulada. Sim. Então vejam na nossa temporada anterior, quando a gente falou da sombra na relação mãe-filha, porque fala bem isso. Mulheres têm a ferida de manipulação dentro de si e que então são adultas que A, manipulam muito, B, sempre sentem que estão sendo manipuladas e que no fundo aconteceu essa inconsistência. O discurso era um e a criança
criança que percebe tudo por sensação sentiu outra coisa. Sim. E aí se sentiu traída na relação. E às vezes eu percebo assim, gente, até que tem várias pessoas que eu conheço que enquanto os filhos estão dormindo, vão lá falar várias coisas no ouvido da criança, né? Cuidado com o que vocês falam, ou percebam o que vocês falam e de que maneira vocês falam. Se você realmente sente aquilo, porque se eu falo para uma criança, você está segura e eu tô morrendo de medo, A traição? é traição. Ou até uma tentativa minha de manipular para que a criança se sinta segura, sabe? Num mundo onde a gente tem tantas inseguranças. Então, Quem está de fato quem seguro? está de fato seguro? Esses dias eu estava ouvindo uma música com a Serena que falava assim no refrão: eu não posso deixar você seguro, mas eu posso te aquecer. Eu não posso fazer a chuva parar, mas a gente pode dirigir na tempestade. Exato. Né? Então, é essa honestidade, falar para a criança de que existem perigos no mundo e que nem sempre a gente estará seguro, mas que a gente pode estar junto, mas que a gente pode aprender a enfrentar os desafios, é muito mais potente do que ficar repetindo para a criança: você tá segura, você é amada. A criança nem sempre, tem horas que a gente não vai gostar de vários aspectos da criança, né? Você é amada exatamente pelo que você é. Gente, tem muitas coisas que a gente não vai gostar. Que vai ser incompatível. Então, observa o que você de fato tá sentindo e o que você pode oferecer para essa criança. Não só enquanto você fala no ouvidinho dela enquanto tá dormindo, né? Mas em tudo na vida, quando você tá apresentando o mundo para essa criança. E perceba também o que teus pais, teus avós te falaram como uma verdade absoluta e você acreditou e depois se sentiu traído, né? Porque isso acontece com muita frequência. Por quê, gente? Não é o que a gente diz para os nossos filhos, não é o que os nossos pais nos dizem, mas é a maneira com que eles vivem as vidas deles, viveram e vivem, a maneira com que a gente vive a nossa vida, tá? Então, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje, né, Thay? A gente tem várias frases do Jung que eu quero compartilhar, que são bem impactantes. Já compartilhei algumas lá na nossa comunidade e vou compartilhar mais umas outras aqui que não vai dar tempo de falar, né? Mas que são bem potentes. E é isso, gente. Façam, se tiverem interesse, façam parte da nossa comunidade de apoiadores. Lá a gente tem muitas trocas bem legais, né, Thay? Aqui no YouTube vocês vão ver o link, como acessar, como participar. E lá a gente tem aulas ao vivo, trocas, eles recebem os episódios com antecedência. E é a partir muito do que eles votam e trazem que a gente também tá querendo construir agora esse episódio. Então, se você acredita no Vai Pela Sombra, se esse projeto faz sentido para você, vem fazer parte com a gente. Sim. E a gente já tem, né, o tema do próximo episódio que o pessoal lá do grupo votou. Então, a gente vai falar sobre o casamento, como é que fica depois, né, que os filhos chegam, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!